O futebol brasileiro raiz voltou ontem à noite, na noite dessa terça-feira, depois da partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil. Meu povo, que foi aquilo, hein? Cara, o Neymar, toda a polêmica que envolve o Neymar, todo jogo do Santos tem uma polêmica diferente para falar sobre o Neymar. Aí o Neymar, né, super, assim, a polêmica super ali em cima dele, ele entra no jogo no segundo tempo, resolve a partida para o Santos e depois tem confusão no túnel. Cara, sensacional. Futebol brasileiro. Eu reclamei do nível técnico dos últimos jogos que eu assisti, porém, esse tipo de entretenimento, para mim, valeu tudo a pena. Vamos falar sobre o campeonato, né, a Copa do Brasil, né, sobre esses jogos que a gente teve ontem na terça-feira, falar também sobre essa situação aí do Santos. Conto com o teu like aqui no Rodada com Café, conto com a tua opinião nos comentários sobre esse assunto e, claro, meu povo, não se esquece de se inscrever aqui, porque se inscrevendo, você sabe notícias antes de todo mundo, você assiste resenha de qualidade. Então, se você gosta do conteúdo e não quer perder mais nenhum, clica no botão de se inscrever. Meu nome é José Victor e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo, claro, todo o contexto que envolve essa situação entre Remo e Santos. Vamos lá. Primeiro jogo, o Remo 0-0, empatou na Vila Belmiro, empate super comemorado, só que teve aquela polêmica entre o Neymar e o Edson. O Edson, inclusive, passou pelo Bahia, que é o meu time do coração, e eu já ganhei uma camisa do Edson, né, em 2021, se eu não me engano. 2022, eu ganhei uma camisa do Bahia e tal, um cara super gente boa, não sei porque vocês estão atacando o Edson, um cara super do bem, super tranquilo, super amigo, e, enfim, uma provocação ali de jogo entre o Neymar e o Edson. O Neymar olha pro Edson e fala, pô, você jogou aonde e tal? As pessoas do Remo entenderam como se ele estivesse tentando menosprezar o Edson. Só que na minha interpretação futebolística, né, não sou melhor nem pior do que ninguém para dizer o que eu digo que tá certo e que tá errado, mas enfim, é minha opinião dentro daquilo que eu já acompanho de futebol e pelo que eu já vivi no futebol, é uma provocação que, cara, é normal de jogo. Você olhar para o seu adversário, querer tirar uma onda e dizer assim, pô, você jogou aonde? Respeita a minha história e tal. Me respeita, você jogou aonde? Não tô querendo menosprezar os clubes que meu adversário jogou. É só querendo dizer, pô, calma aí, pai, você não é mais do que eu hoje, aqui agora e tal, aquela coisa toda que é normal de futebol. Quem joga futebol sabe que esse tipo de coisa acontece e sabe muito bem que isso é uma provocação normal de jogo. Só que o pessoal lá do Remo não entendeu muito bem, entendeu como uma provocação e tal. E beleza, pro jogo da volta teve o leilão, né? O jogo do Santos foi no sábado, se eu não me engano, e o leilão acontecia na segunda-feira. E aí o Neymar precisava viajar com o grupo no domingo para esse jogo contra o Remo que acontece na terça-feira. Só que o Neymar, ele simplesmente foi pro leilão. Ele disse, não, na verdade não, o Santos viajava na segunda-feira, isso. E o leilão era à noite. Né, e o Santos teria que viajar, no caso, para contar com o Neymar dentro da delegação, precisaria viajar depois desse leilão, ou o Neymar precisava faltar o leilão para poder viajar. O Neymar disse que não iria faltar esse leilão, deu declarações polêmicas, né, na zona mista, na chegada ali a esse leilão, falando sobre a relação dele com o Cuca, por exemplo, assim, o Cuca foi perguntar, pô, o Cuca não soube o que responder, aí o Neymar, mas o Santos é meio esquisito, né, enfim, tem coisas que vazam, coisas que são ditas que não eram para ser ditas e tal, um clima meio chato, um clima meio tenso. Até o próprio pai do Neymar também falou coisas que não deveria, também dizendo que não, como é que o pessoal não sabe, que é isso, que é aquilo, ele vai viajar, ele vai estar no jogo. O Neymar viajou no dia seguinte, após a partida, viajou na terça-feira, no dia da partida. É importante deixar destacado isso aqui, chegou ali próximo do horário do almoço. É, Começou no banco, ele falou até, pô, vocês, os setoristas do Santos já sabem tudo da minha vida, já sabem que eu vou começar no banco de reservas, quer dizer assim, pô, eu não vou começar no banco de reservas, eu vou viajar e vou jogar tranquilamente. Só que o Cuca não entendeu muito bem isso, o Cuca deixou ele na reserva. E aí, claro, com esse clima ali da situação do Edson, essa questão de chegar em dia do jogo, a torcida do Remo provocou muito o Neymar, desde a chegada dele a Belém, no aquecimento do jogo, os dirigentes do Remo também, todo mundo criticando o Neymar, cutucando o Neymar, falando mal do Neymar, aquela pressão no camisa 10 do Santos. E o Neymar começou o jogo no banco de reservas, entrou no segundo tempo e, numa jogada pelo lado do campo, o Neymar ganhou ali a disputa com o José Wellison, deu uma assistência muito boa para o Rony, abriu o placar e garantiu a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil. E depois vem todo o combo, todo o plus dessa situação. Neymar na saída do campo, né, do túnel que dá acesso aos vestiários, ele sai dando beijinhos, né, em direção às tribunas, aos camarotes ali do estádio Mangueirão, né, que fica um pouco em cima do túnel que dá acesso ali ao vestiário.
E aí o Neymar ainda provoca, fala, não, esse beijinho é para sua mulher, claro, né, discutindo com algum homem, falando, não, esse beijo é para sua mulher e tal, aquela coisa toda, aquela polêmica. E aí depois, na chegada ao vestiário, ali na parte que fica o vestiário do Santos, que o vestiário do Remo, já estavam insultando o Neymar. É importante deixar registrado isso aqui, o Neymar não provocou à toa, já estavam provocando o Neymar, só que aí ele chega extravasando, gritando, falando da classificação, o pessoal do Remo não gosta, revida, xinga ele xinga de volta e começa aquela coisa, o Neymar comemorando, falando e tal, aquela confusão. Claro, né, as grades separando. Eu acho até engraçado que tem um momento que a grade cai lá do lado do Remo e poderia muito bem eles saírem ali do espaço que eles estavam e ir em direção ao vestiário do Santos. Só que eles preferem ficar calados e continuar falando ali, né, à distância. Mas enfim, eles começam criticando a equipe do Santos, do Neymar, e depois tem todas as declarações lamentáveis dos dirigentes do Remo, dizendo que o Neymar é vagabundo, que o Neymar é isso, que é aquilo. Vamos lá, eu não tô querendo defender o Neymar, não tô querendo, assim, passar pano para tudo que o Neymar faz. Até porque, por exemplo, essa questão dele sair do campo e ir pro vestiário, mandando beijinho, falando que é pra mulher do cara, eu acho que o Neymar é um personagem muito grande dentro do futebol brasileiro e mundial para estar se sujeitando a esse tipo de provocação. Não tô dizendo aqui que ele tem que escutar calado, só que eu acho que o Neymar é um cara muito grande e que se ele faz isso, ele dá voz para o outro lado. E esse outro lado não merece ter esse tipo de voz. Quando você tá na arquibancada, você tá criticando um jogador, xingando, falando alguma coisa, você quer que aquele cara escute você, que aquele cara entenda o que você tá falando, que discuta com você, enfim, esse tipo de coisa. E se o Neymar, do outro lado, né, no caso do lado do jogador, responde, cutuca, fica falando, fica incitando aquilo, pode dar voz também para o torcedor, né? Para que ele ganhe fama, para que ganhe voz, para que ele continue fazendo aquilo. Então, isso eu achei errado. Agora, dentro do vestiário, os dirigentes do Remo também xingaram o Neymar antes do jogo, durante o jogo, após o jogo. Então o Neymar chegou extravasando, provocaram, o Neymar ficou quieto. O Neymar ganhou, no caso o Santos ganhou, e ele foi comemorar, foi extravasar. Vitor, é errado aquilo que ele fez? Não. Pô, o que é que tem de errado? Ele foi o jogo todo provocado. Vaiaram ele e tal, insultaram ele de todas as formas. Ele ganhou e foi comemorar. E ele, claro, provocou também. Que é a graça do futebol, cara. O futebol é isso. Do momento que o futebol deixar de ser aquilo ali que a gente viu, a gente vai estar fazendo outro esporte, não futebol. Não acho que é certo bater, sair na mão, aquela coisa toda. Mas, pô, pelo amor de Deus, quem viveu futebol nos anos 90, nos 2000, sabe muito bem que aquele tipo de coisa ali é uma coisa normal. Se fosse o Romário fazendo aquilo ali, tava todo mundo aplaudindo, todo mundo dizendo que não tinha problema. Mas como é o Neymar e tudo que acontece no entorno do Neymar gera problema, aconteceu aquela situação. Então, na minha opinião, não é errado. Não é dizer assim, o Neymar errou, o Neymar é um cara que não merece aquilo, pampa. Não, na minha opinião, ele não estava errado. No que aconteceu durante o túnel, é como se fosse aquilo, meu povo. Não tem nenhum santo na história. Se o Neymar tá errado, o outro lado também tá errado. Não existe um lado certo nessa situação. O jogo terminou, se provocaram, extravasou, gerou aquela discussão toda e tal. E não tem nenhum santo. Se o Neymar tá errado, o outro lado também tá errado. Ponto final. Sobre o que aconteceu na saída, aí eu já dei minha opinião. Eu acho que, até pelas câmeras em volta, pelas pessoas ali vendo, por tudo, eu acho que o Neymar é um cara muito grande para se sujeitar a estar batendo boca com o torcedor ali na saída de campo. Agora, ele chegar no vestiário comemorando, extravasando, provocando também um pouquinho os jogadores, os dirigentes ali do Remo, eu acho que não tem nenhum tipo de problema não, tá bom? Muito obrigado, acho que é isso. E o outro jogo, né, que foi Atlético Mineiro e Juventude e Atlético Mineiro, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, no Rio Grande do Sul. O Atlético fez um jogo muito ruim, mais uma vez, e classificou com um gol no último minuto. E um detalhe interessante para aquele jogo, o jogador do Atlético lançou a bola e o juiz estava com o apito na boca, já para apitar o final da partida, já estava estourando o tempo dos acréscimos. E aí a jogada segue, o Atlético ganha ali a vantagem, consegue chegar no ataque e faz o gol. Por pouco, o juiz não apita ali o final da partida, o que poderia, de uma certa forma, até tirar aquela classificação do Atlético Mineiro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de gostei, não esquece de se inscrever e até o próximo. Valeu, tchau!